Graças a Deus, louvado seja Deus, mais uma mensagem abençoada. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 1 Reis, no capítulo 2, quando o rei Davi está dizendo para o filho dele, Salomão, ele está dizendo, aqui diz assim, Davi dá conselhos a Salomão e morre. No versículo 12, está dizendo assim, e Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou. É algo muito forte isso aqui. É interessante que, se você ler aqui a palavra, no livro de 1 Reis, Davi, Salomão, todo o tempo de Salomão, como rei sucessor do pai Davi, não teve guerra. Isso me chamou muita atenção. Não teve guerra. Salomão foi um rei que não enfrentou guerra. Naquela época, um rei não enfrentar guerra era um conforto no espírito e conforto para todo o batalhão de soldados. Por quê? Porque a guerra daquela época, imagina cada homem com uma lança pontiaguda, pensa aí num cabo de vassoura de ferro e a ponta que atravessava o corpo de um lado ao outro, ou se não espada, e se enfrentarem. Não tinha questão de ser distante, igual o pessoal manda mísseis, manda bomba de longe. Não, lá era peito a peito, cara a cara, só que era milhares. Entrava em confronto. Imagina milhares de soldados de um lado esquerdo e direito, cada qual com uma lança. Por isso que a Bíblia fala que caía no chão 200 mil homens mortos, 150 mil homens mortos. Sabe o que é ver um campo de homens mortos? Como é que ia sepultar isso aí? É complicado, né? Então Salomão, ele foi criado vendo o pai guerrear. E todo pai que é soldado, que é militar, geralmente o filho adquire essa genética dele, aquele espírito militar, que pessoas enérgico. Com certeza Salomão, ele foi criado no regime militar, porque Davi guerreou até a morte. E em todas as guerras teve vitória. E também teve algumas guerras de Davi que não teve vitória, porque houve ali pecados do povo. E ali Deus disciplinava. Por conta do pecado, Deus permitia que eles não vencessem. E quando a pessoa não vence uma situação, na minha experiência pastoral, nem sempre quando não se vence uma situação, uma guerra, uma luta, sabe, na nossa vida cotidiana, nem sempre você tem que parar e falar, vou começar a jejuar, vou começar a orar com mais intensidade, com mais intensidade. Nem sempre é por aí. Nós temos um caso de Josué que ele mandou lá uns 30 homens e os filisteus mataram. E Josué se surpreendeu, como é que pode? Mandou mais outra equipe e morreram também. Na terceira vez, Josué resolveu fazer o que nós devemos fazer. Se está guerreando
está orando, está buscando, está combatendo, não vence, não é a questão da arma que está fraca, não é questão da oração que está pouca ou que não está subindo ao céu, não é bem isso. O que aconteceu com Josué? Ele foi orar e dizer: Senhor, o que está acontecendo? E é o segundo batalhão que eu mando e morre, e nós somos povo de Deus, sempre vencemos, o que está acontecendo? Aí ali Deus mostrou, Deus deu uma palavra para o Josué: convoca o povo e passa eles na revista. Sabe quando os soldados fazem revista nas pessoas, dando uma geral? Então Josué, que era comandante, já sucessor de Moisés, ele chamou os capitães e disse: olha, passa todas as famílias aí, ó, vê o que está acontecendo. Deus falou comigo. Inclusive, se você for ler, lá está falando que o anjo falou com Josué. E quando começou a passar um por um, aí descobriu no tal de Acã que ele tinha objetos. Quando Israel passou lá atrás, numa guerra, e venceram, como sempre eles venciam, só que tem um critério, tinha lá um crivo para observar. Tem crente que não observa os mínimos detalhes que Deus deixa para nós. Deus falou: quando vocês passarem lá na guerra, vai ter vitória, eu vou dar vitória, mas não peguem nada daquele lugar, pois a vitória é eu que estou dando. Só que Acã tinha pegado lá algumas coisas, até mesmo uma capa, alguns objetos de ouro, alguma coisa ele pegou e guardou. Justamente na hora que os capitães estão revistando um e outro, encontrou Acã com o objeto. Então ali estava o problema, que os demais haviam morrido na guerra por conta de um servo de Deus no meio, em pecado de subtração, de roubo, de furto, pegou o que não era para pegar. Como é que a gente vê isso aí nos dias de hoje? Quantas casas que estão sofrendo? Ali foi uma perda muito grande. Muitas mulheres ficaram sem seus maridos e seus filhos por conta de um camarada que também era de Deus, mas não guardava o temor. Nós temos que orar pedindo a Deus para nos dar temor. Peça para Deus: Senhor, me dá temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Quando se tem temor de Deus, a pessoa governa bem a sua vida, as bênçãos vêm como chuva do céu. Glória a Jesus. E o que aconteceu com aquela família? Por conta daquele pecado, foi determinado que fossem apedrejados, não só ele, como toda a família dele. Extinguiu, acabou com aquela família, por conta de um cidadão que era o chefe da família. Por causa do erro dele, morreu toda a família, além dos outros soldados que tinham morrido, porque Deus se retirou do meio. E eu quero ver você, se Deus se retirar de você, seja qual for a situação, se você vai vencer, se você vai usufruir, se você vai atingir o objetivo. Não vai. Se você é cristão e fugiu do plano de Deus, não tem como você, prosperar, crescer. Não conte vantagem não, que lá na frente é uma porteira, você vai ter que ter um encontro com o juízo divino de Deus. Então o que acontece? Salomão diz aqui: e Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai. Por mais de 40 anos, Israel teve um momento de gozo
um momento de paz e um momento de tranquilidade. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer ter vitória e conforto? Ninguém quer guerra. A perda, o prejuízo é grande. A vida é boa para se perder numa guerra. Salomão então estava ali, sentado em um trono. Onde eu quero chegar? Como não teve guerra, é importante eu observar aqui uma coisa. Davi teve muitas guerras, muitas vitórias. Então, no reinado de Davi, quase o tempo todo era de guerra, só que não era uma guerra de vingança, de ódio. É que o povo queriam tomar, pegar Israel, abafar. Queriam porque a terra era abençoada. Tá igual esses tempos de hoje, essas guerras que acontecem aí para se apoderar de outras nações que tem coisas melhores lá. Então a vida de Davi foi de guerra, só que com vitória. Mas vocês vão observar que teve problema na vida de Davi que também Deus cobrou por situações adversas, até com ele próprio. O que me chama a atenção é Salomão assentou no trono do seu pai Davi. Não tiveram guerra durante mais de 40 anos. O que é que um rei sem guerra, tendo soldados à vontade ao lado no palácio e sem nenhuma guerra? Isto é um perigo. É um perigo. Por quê? Pessoas que estão em guerra, em aflição de espírito, em angústia, pessoas que têm dentro do seu lar um filho problemático, jogado, um marido que ninguém suporta, sem sentimento, sem amor pela família. Isso é uma guerra dentro de casa, isso é dentro de casa essa guerra. Geralmente essas pessoas que estão em guerra constante, a vida deles é orar, é buscar e às vezes até jejuar. Quando é que esse Salomão apresentou jejuns, subiu ao monte para se revestir do pleno poder de Deus por conta de guerras? Não. É um perigo você não ter na sua vida problemas, guerras, confrontos. É um perigo para o cristão não ter confrontos, porque então você não vai orar. Lembra de você mesmo em guerra? Muitas das vezes é momento de jejuar, você está comendo e comendo até demais. Sua guerra é tão grande que é momento de você jejuar e você está na praia comendo churrasco e o momento não era para isso. O momento é guerra, o momento é oração e jejum. O que aconteceu com Salomão sem essas guerras? Palácio cheio de sabedoria. A rainha de Sabá veio visitar e ela disse: tudo que me contaram ainda é pouco, pela sabedoria que eu vejo em você, Salomão. Só que começa a ler a palavra, que situação que ele chegou depois. As vaidades, as ilusões. Depois que ele passa por tantos períodos de muitas situações de conforto, de prazeres. Tinha muitas mulheres, ouro, prata, tinha nome e renome. Ele era sucessor de Davi. Davi era reconhecido por todo o mundo daquele tempo. E agora ele está ali
Ele chegou ao ponto de começar agora a levantar altares a deuses estranhos. Quando eu falo deuses, é porque não é Deus, deuses estranhos, de algumas mulheres estranhas que entravam lá, pela beleza que elas tinham, ele se encantava, mas ele não observava qual a linhagem daquelas mulheres, se elas eram povo de Deus, ou se estavam trazendo para o palácio real deuses, idolatrias, algo que a palavra condena. Final da história, ele resume, na verdade ele recebeu um dom de Deus da sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, mas no final ele começa a dizer, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É como se ele dissesse, que besteira que eu fiz, me aproveitando de tudo que Deus me deu. E foi o que mais o pai dele disse, ser homem valoroso e não saia da presença de Deus, obedeça todos os mandamentos como teu pai obedeceu. Por isso teve vitória. O final dele foi triste, de Salomão. É um perigo você terminar o mês e não houve uma luta, uma guerra, uma peleja. Você corre perigo. Porque o que nos leva a orar, o que nos leva a buscar o poder e graça de Deus, são os confrontos, até mesmo as angústias, as tristezas, nos leva a buscar a Deus. Por que tem crente que ora às madrugadas? Por que tem crente que 2 vezes por semana jejua? Vê se vê se aquele jejum e as orações da madrugada é para ele comprar uma casa com piscina, é para ele encontrar uma mulher bonita para se casar, um homem bonito para se casar. Não. Quem está em busca, muitas das vezes, angústias, amargura de espírito. É necessário observar isto. É observar com muita atenção. O próprio Jesus disse, orai, para que não caia em tentação. Ele se assentou no trono. E também quero, em poucas palavras, deixar claro aqui. Você tem um trono para sentar. Um trono para se assentar. Mas você deixou passar a oportunidade. Aqui se fala de um trono de reinado. Mas existem pessoas que é um faxineiro, que é um trabalho de honra. É um gari, trabalho de honra. É uma cuidadora de idosos. É uma professora. É um psicólogo. Não importa o grau da instrução da pessoa. Está se falando que vai assentar num trono. Esse trono está bem pertinho de você. É que você está sendo observado e não percebe. Tudo que você faz durante o dia é igual na igreja. Tem obreiros, obreiras, tem aspirantes, principalmente aspirantes, e cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa, que não percebe que tem um trono para você. Está até demorando para Deus te qualificar como um grande profeta, um grande pregador, um grande homem de Deus que discerne as coisas pelo Espírito. Mas você está na indolência, você está totalmente focado somente naquilo que você faz. Quantos gari e quantos faxineiros, à noite, por mais que estão cansados, eles vão buscar recursos cultural na própria rede social,
Ali nós temos muito recurso. É que tem pessoas que têm um corpo de adulto, mas uma cabeça de bebê. Imagina um homem adulto, uma mulher adulta, dando gargalhada em besteiras que vê na rede social, sendo que você está deixando passar batido oportunidades. Só para você observar, levei minha esposa um dia num salão de beleza, fazer unha. Eu achei a menina lá que fazia unha, a moça. É interessante, eu gosto muito de observar as coisas. E ela estava ali, um carrinho de bebê ao lado dela, um bebezinho ali, um salão alugado, muito bem conservado, boa higiene. Mas eu achei ela muito nova, mas todavia tinha ali uma criança já. Eu até perguntei, desculpa perguntar a idade. Ela disse 17 anos. Eu disse, como é que você começou o seu estudo para se formar numa manicure? Ela disse, eu me formei pela internet. 3 meses pela internet e fazendo a prática nas amigas, nos parentes. E terminei agora abrindo este salão e estou aqui ganhando meu pão de cada dia, pagando o aluguel do salão e cuidando do meu bebê. Naquela hora eu falei assim, meu Deus do céu. Por isso que eu falei, tem gente adulta com a cabeça de bebê. Camarada aí com seus 40, 50 anos, 30 anos, 35 anos, 60 anos, brincando com bobagem, cheio de dívidas, cheio de problemas para resolver na vida, dando gargalhada. Você tem que procurar, cultura. Você tem que crescer. A mesma coisa eu estou falando com um cristão. Você vai, até quando você vai como um cooperador, um diácono, uma cooperadora, uma diaconisa, cada vez que chega dezembro, você tem que se preocupar. Poxa, eu não saio daqui. E isso não depende de pastor nenhum. Você tem que surpreender o pastor da sua igreja durante o ano todo. O pastor, você não está vendo, não sabe disso, mas o pastor fica sabendo, ele observa quem trocou aquela lâmpada, quem consertou o vaso que estava vazando lá dos banheiros, quem trocou a fechadura. Um dia eu cheguei na outra igreja lá em cima, que vocês já sabem, os irmãos que são do ministério, e eu encontrei lá um presbítero com a sua maletinha de ferramenta, trocando a fechadura de um armário, que as irmãs diziam que teria que ter uma fechadura para evitar de entrar ali barato, outras coisas. Aquilo me surpreende, essas coisas me surpreendem. Outra hora uma coisinha que eu vi que estava quebrado ali, no outro dia já não estava mais, alguém consertou. Você não faz por onde, seja qual for o seu ministério. Não estou falando só com alguém do meu ministério, o Templo de Deus no Brasil, aqui em São Sebastião. Você precisa surpreender. E você surpreendendo alguém, você vai também ser surpreso pelo próprio Deus e pelo pastor. Quando chega em encontros de obreiros, não tem como eu olhar e falar, aquele irmão lá que é diácono, hoje vai ser presbítero, aquele lá que é diaconisa, vai ser missionária. Os anos estão passando e você talvez está perdendo. Não é só assentar no trono. Salomão assentou no trono, mas o problema é o final. A coisa que começa bem tem que terminar bem e muito melhor. Não foi grande desvantagem ele sentar no trono, porque o final foi triste. Comece bem e termine bem. Aqui está meu conselho. A paz do Senhor, um beijo na alma. Deus abençoe. Amém, amém.